A revelação de Jesus Cristo, parte 17, dia 28/5/2024. Para Éfeso, a árvore da vida, a restauração ao paraíso, o dom do paraíso de Deus. 2. Para Esmirna, a coroa da vida e libertação da segunda morte, por meio daquele que estava morto e está vivo, e que agora é coroado de glória e honra. 3. Para Pérgamo, o maná escondido, a pedra branca e o novo nome, cada um deles denotando algo muito glorioso. 4. A Tiatira, poder sobre as nações, e a estrela da manhã. Ela deve ser feita participante do glorioso reinado do Messias na terra. 5. A Sardes, a vestimenta branca e o reconhecimento perante o Pai e os anjos. 6. Para Filadélfia, sendo feito um pilar no templo de Deus, o nome de Deus e sua cidade, o novo nome. 7. Para Laodiceia, um assento no trono de Cristo. Isso é glória. Portanto, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Reinaremos com Ele para sempre. Até mesmo Laodiceia é aconselhada e suplicada a retornar de sua tibieza. Seja zeloso pela garantia não apenas de receber o favor anterior, mas de um reino. Nisto está o amor que muitas águas não podem extinguir, nem os dilúvios afogar. Quem nos separará do amor de Cristo? Vigia, qual a hora da noite? Aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Revelação, Apocalipse 2:1. A menção feita às estrelas e castiçais, ou melhor, candelabros, mostra que é noite. E a noite no mundo é a noite da igreja. É noite por toda parte. O dia não precisa de lâmpadas nem de estrelas. A noite faz as duas coisas, para a terra externa e para a câmara interna. Consequentemente, ambos estão providos e continuarão queimando com mais ou menos brilho até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça. A noite já havia passado nos dias do apóstolo, mas não acabou, nem acabou ainda. Pouco antes de o Filho do Homem ser traído está escrito: era noite. João 13:30. Como se, em todos os sentidos da palavra, a noite reinasse então. Assim, antes que o Filho do Homem volte, quando o Anticristo, o representante daquele que é, essas 7 epístolas aceitam isto como certo. Eles são escritos para os santos e para as igrejas que estão envolvidas nesta noite. Eles são representantes da Igreja Universal em todas as épocas e terras. Seus símbolos nos falam nestes últimos dias. Ele nos diz em que precisamos de estrelas e lâmpadas, de luz vindo de cima, ou do lugar santo, onde estava o castiçal de 7 braços. De luz acesa pelo próprio Deus e pelo grande sumo sacerdote, diante de cujo trono estão sempre acesas as 7 lâmpadas de fogo. Apocalipse 4:5. 1. Quem é aquele que assim caminha? Ele recebe muitos nomes e designação neste livro do Apocalipse: Filho do Homem, o primeiro e o último, o primogênito dos mortos, a testemunha fiel, a raiz e descendência de Davi, a brilhante estrela da manhã, o príncipe dos reis da terra, o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele aparece diante de nós em roupas sacerdotais. No entanto, ele se mostra também como rei, e como sacerdote e rei que ele aparece no meio de suas igrejas. Como tal, eles devem reconhecê-lo. Na epístola aos Hebreus, o vemos especialmente como sacerdote. No livro de Apocalipse, como rei, rei dos santos, rei das nações. E ao longo deste último livro são reis e nações que são mencionados, advertidos, ameaçados e julgados. Ele se destaca como rei das nações,
como príncipe dos reis da terra, declarando assim suas ligações com nações e reis, declarando também o dever dos reis e nações de reconhecê-lo, servi-lo e glorificá-lo, depositar suas honras e tesouros a seus pés, declarando também o pecado daqueles que não queriam que ele reinasse sobre eles, e também os terríveis julgamentos sobre todos eles, e com os pecados e os julgamentos de nações e reis que este livro trata especialmente. Tudo porque ele é tão especialmente anunciado nela como Rei dos Reis. As leis de uma nação devem reconhecê-lo como tal. O cetro do rei deveria ter este nome escrito nele. Os recursos nacionais devem ser consagrados a ele. E todo o governo deve reconhecê-lo como a fonte de autoridade e poder, a fonte da sabedoria e do conselho. A terra realmente o renega. Os homens e mulheres rejeitam seu jugo, sua autoridade, sua soberania. Ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele, mas não menos o Pai reivindica para ele a homenagem e as coroas da terra. E não é menor o pecado dos reinos da terra por recusarem sua autoridade. Ele é, em todos os sentidos e em todos os seus personagens, o rejeitado por seu próprio Israel, por sua igreja professa, pelo mundo ao qual ele veio, rejeitado como profeta, como sacerdote e como rei. 2. Onde ele anda? Entre os 7 castiçais de ouro. Esses castiçais estão na terra e ele está no céu. Ainda assim, ele anda entre eles, como disse, eis que estou sempre convosco. E com suas igrejas que ele sempre está, não apenas com esses 7, mas com toda a sua igreja, completa, mas múltipla, uma, mas 7, por todas as eras, em toda a terra. As 7 epístolas são as declarações deste glorioso enquanto caminha. Ele olha e ele fala. Ele chega primeiro a um castiçal, depois a outro e depois a outro. E no meio de suas muitas igrejas, ou sua única igreja, pois ambas são verdadeiras, que ele está sempre andando. 3. O que significa esta caminhada? Parece dizer que ele desceu do céu, que deixou o trono onde estava sentado, e agora está se movendo entre suas igrejas na terra. Ele está próximo. Um Cristo presente e especialmente ensinado aqui. Jesus no meio de seus santos e suas igrejas, como no cenáculo de Jerusalém. Ele está perto de todos eles, até mesmo dos desviados, e próximo a Laodiceia e Sardes, como a Éfeso e Filadélfia. 2. Ele cuida deles. Conheço suas obras, seus olhos, os olhos do vigilante sacerdote e rei. Os olhos do vigilante salvador e pastor estão sobre eles. Ele os inspeciona, supervisiona, cuida deles, valoriza-os, deleita-se neles, tem interesse pessoal em seu bem-estar. 3. Ele supre a necessidade deles. Essa necessidade é constante, mas ele é igualmente constante, incansável, longânimo, fiel, amoroso. Toda a plenitude está à disposição de cada um deles. Ele vê se a luz deles escurece e procura reacendê-la e torná-la mais brilhante. Nada falta de sua parte para suprir todas as necessidades, para fortalecer todas as fraquezas. Amém. Tem continuação. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus, hoje e sempre eternamente. Amém.